Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, começando mais um BravaCast, esse podcast que é dedicado aos empreendedores e empreendedoras que estão engatinhando, começando o seu negócio ou querendo empreender aqui com dicas do André Nascimento. Meu nome é Douglas Dornelles e vamos a mais um episódio aqui do BravaCast. André, hoje vamos falar de uma etapa na tua vida que foi decisiva, que foi o primeiro passo, o Gasteiz Vitória, que é um negócio que você tem até hoje. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, Douglas, como eu falei, então, depois do meu retorno da Espanha para o Brasil, né, então eu decidi voltar a morar na cidade onde meus pais estavam, até porque foram muitos anos fora daqui, longe do círculo familiar, né, e eu tomei a decisão de, ao invés de ficar num grande centro, como São Paulo, Porto Alegre e tal, decidi voltar para minhas origens, né. E então, quando eu retornei para minha cidade, ali foi um período de readaptação, né? Inclusive até pelo próprio idioma, né? Porque estava com aquela coisa do espanhol muito forte. Foram 6 anos de Espanha, né? 6 anos de Espanha, então assim, já quando você está com o idioma incorporado, você também tem a cultura e era uma readaptação minha ao Brasil, né? Desde a forma de me comunicar e de pensar também. Então, esse período de readaptação eu aproveitei para escrever o projeto, né? Porque nessa minha volta, eu tentei voltar para o mercado de trabalho. Bom, agora eu estou de volta, voltei às minhas origens, eu preciso ter uma fonte de renda, não vou ficar aqui, né, pensando, vivendo do passado. E nesse processo de retorno, nessa busca de uma recolocação profissional, eu acabei me deparando com uma situação que eu não imaginava, que era a minha qualificação para postos de trabalho que não tinha mais espaço para mim. Vou dar um exemplo aqui bem claro, né? Por exemplo, eu estava com 2 idiomas, né? com pós-graduação, com uma experiência profissional muito grande. Então, as pessoas, quando olhavam o meu currículo, diziam, cara, está muito qualificado para o posto. Está acima do que eu preciso. É acima do que eu preciso, que é uma realidade hoje, muitas vezes, de muitas profissões. As pessoas, às vezes, investem e acabam se deparando com isso. Você tem uma qualificação extra do que você realmente precisa para aquela vaga de trabalho. E eu comecei a me frustrar, porque disse, olha toda a experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, e ninguém me contrata, né? Então eu disse, eu acho que chegou a hora de eu empreender. Então eu tenho capacidade, eu tenho qualificação, eu tenho experiência profissional, não tenho dinheiro, né? Mas eu tenho muita vontade e tenho muita coragem, principalmente, né? Porque quando você vai empreender, você precisa ter coragem, né? Não é uma decisão tão simples assim. E aproveitei para estudar, né? Estudar e principalmente para estruturar o meu sonho, que era através de um plano de negócios. Então, através da minha experiência que eu tive na Espanha, eu comecei a escrever o plano de negócios, né? Hoje, para você ter uma ideia, o plano de negócio do Gasteiz Vitória, e eu vou contar depois um pouquinho sobre o Gasteiz, ele já está na 3ª edição. Ou seja, é um documento, né, empresarial que tem mais de 200 páginas. Né? Então, por quê? Porque você precisa projetar situações administrativas, financeiras, operacionais, de marketing, né? Tudo isso você precisa colocar no papel, porque não adianta a gente ter uma boa ideia ou dizer, eu sei fazer isso, se não for para o papel, porque é o papel que vai te direcionar e dizer qual é o caminho que tem que para seguir. Então, eu comecei a escrever isso, levou um certo tempo, né, para eu visualizar, comecei a fazer uma pesquisa de mercado e cheguei nesse projeto do Gasteiz Vitória. Por que Gasteiz Vitória? Pois é, essa seria a minha pergunta. Por que Gasteiz Vitória? Muito bem. A palavra Gasteiz Vitória, na verdade, é o nome de uma cidade espanhola, lá se chama Vitória Gasteiz, é a capital administrativa do País Basco, está no norte da Espanha, né? E foi a última cidade que eu acabei visitando antes de retornar para o Brasil. Então, tem amigos lá, tem um grande amigo que é da cidade, né? Um amigo que
que percorremos boa parte do trajeto do Caminho de Santiago juntos, né? Nos conhecemos lá, um grande amigo meu, e eu disse, pá, que nome sugestivo. Então, a título de registro, eu inverti a ordem, em vez de chamar Vitória Gasteiz, coloquei Gasteiz Vitória. Hoje a logomarca da empresa, que é uma marca registrada, né? Nós temos o registro de propriedade dessa marca. Ela, na composição dela, tem um símbolo, que é um símbolo celta, né? Que tem muito a ver com a parte da mulher, né? Do empreendedorismo feminino ali, que fala das 3 faces da mulher. Então, por quê? Porque toda essa região do norte da Espanha, França, ali até a própria Inglaterra, tem a cultura celta, ela é muito forte, né? Então, a gente procurou trazer essa parte do lado feminino, quando a gente criou a marca, quando a gente criou o design da marca, para ser voltado para o público feminino, que é um público que tem mais atenção para detalhes, que preza muito pela questão do atendimento, dos detalhes. Isso a gente acabou trazendo para o nosso restaurante, né? Essa questão da decoração, do ambiente, né? Porque quando a gente fala em restaurante, a gente tem que entender que são 5 sentidos que estão envolvidos, né? Você tem audição, né? Que você tem que ter uma música de fundo muito agradável para aquela refeição se tornar uma experiência, né? Aquela pessoa querer estar ali, né? Que se torne um momento realmente agradável. Então, todos esses detalhes, quando a gente se preocupou em montar o projeto, a gente programou, né? Não é porque tem... Não, tudo tem um porquê, né? E uma razão de ser, né? Eu sempre procuro, nas minhas reuniões com a minha equipe, eu procuro dizer, bom, aqui nós temos uma grande peça teatral, que é quando o nosso espectador chegou, se sentou. Então, a gente tem que estar sempre com esse script montado. Dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja bem-vindo ao nosso... Tudo vai fazer diferença, né? Tudo faz a diferença. E, às vezes, são esses pequenos detalhes. Uma das primeiras informações que eu transmito para a pessoa que entrou na nossa empresa é justamente essa. Que talvez seja a coisa mais importante dentro da história desse funcionário, desse colaborador da empresa, é que ele use pelo menos as 4 palavras mágicas que a gente aprende quando a gente é pequeno, lá na nossa infância, né? Que é o obrigado, por favor, o com licença, o desculpa. E essas palavras, elas fazem muita diferença quando você está tratando com um cliente. Parece uma coisa tão óbvia, mas a gente esquece muitas vezes disso. E quando a gente capacita o nosso colaborador a entender que isso é importante, que são esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença para o teu cliente voltar ou não para o teu estabelecimento, e aí, quando ele volta, você acaba refletindo lá no teu financeiro, porque o cara está retornando para o teu negócio, tá contribuindo para o teu negócio crescer. Isso são coisas fundamentais, que muitas vezes o empresário não se dá conta. Ele acha que é montar a estrutura física, põe mesas, põe cadeiras, põe uma cozinha, põe as pessoas para trabalhar e seja o que Deus quiser. Às vezes não é nem isso. Existem estudos, né, Douglas, que dizem que, por exemplo, num restaurante, a comida ela não é o primeiro fator que faz um cliente retornar para o teu local. Um dos principais fatores que fazem o cliente retornar justamente é o fato de ele estar num ambiente. E quando eu falo ambiente, eu não falo só em decoração, né? Uma boa iluminação, uma boa acústica, uma cadeira confortável, uma mesa bem posta, né? Eu falo no ambiente que não se enxerga, aquele ambiente que a gente tem dentro da empresa, aquele ambiente interno da equipe. O tratamento, a felicidade com que as pessoas estão trabalhando lá dentro ou se sentem felizes lá dentro. Isso, de uma certa forma, transmite não só para a comida, mas também transmite para o teu cliente. Quando você recebe uma pessoa no teu estabelecimento comercial, no teu restaurante, padaria, confeitaria, se você sorrir para a pessoa, às vezes não precisa nem falar nada. Ela está sendo acolhida, né? E ela, por instinto ou por reflexo, ela sorri também. Existem estudos, né, psicológicos que dizem que se tu sorrir para uma pessoa, ela sorri para ti também, né? Então, esses detalhes fazem muito a diferença quando você está projetando. E no Gasteiz Vitória, que é a nossa empresa, que nós temos aí há já
vamos completar 15 anos de caminhada, a gente se preocupou muito com esses detalhes, né? Que ele tinha um porquê, ele tinha uma história, ele tinha como eu vou te dizer assim, uma estrutura, ele tinha substância, ele tinha uma alma ali. E essa alma, ela tem que estar isso documentada. E ela tem que prosseguir com o tempo, né? E tem que perpetuar. Então, essa cultura que você vai implantar para o teu negócio, ela tem que estar muito bem definida. Essa cultura empresarial, ela tem que estar documentada. Mas, André, como é que foi feito o Gasteiz Vitória, né? Dado esse passo, você volta para o Brasil, está com uma qualificação muito alta para ter um emprego na região que você escolheu voltar, mas como é que foi efetivar esse projeto com alma para a realidade? Muito bem. Então, como primeiro passo, foi feito a parte do planejamento e depois nós começamos a colocar o pré-operacional. O que significa o pré-operacional? Pré-operacional é aquela fase antes de abrir as portas para o cliente, né? Que você vai buscar um ponto, que você vai buscar a tua equipe, que você vai investir nos utensílios, nos equipamentos. Então, botar a tua marca, criar cardápios, uniformes. Então, tudo isso tem que ser estruturado antes de você abrir as portas. E nós fizemos isso durante um período, só que com muito pouco recurso, né? Que é a grande dificuldade hoje do empreendedor. Às vezes ele bate lá numa instituição financeira, não tem crédito, ou ele não consegue isso, ou não realmente quer empreender e não tem, mas não pode deixar não pode desistir e achar que isso é um empecilho para você continuar. Então, nós buscamos a ajuda de um familiar, no caso minha mãe, me ajudou e tal, me emprestou um dinheiro, nós fomos lá e arriscamos, né? E nos 3 primeiros meses, nós já conseguimos duplicar nossa capacidade. Então, nós iniciamos com 8 lugares e em 3 meses nós já estávamos com 16. Ah, parece pequeno o lugar? Realmente, por quê? Porque dentro do nosso projeto, quando nós idealizamos o Gasteiz Vitória, nós sempre tivemos em mente isso, que ele seria um local dimensionado para aquele público, que era um percentual X da população, que nós focamos naquele público com poder X aquisitivo e assim por diante. Então, não existia necessidade de eu montar um restaurante para 100 pessoas. Obviamente que está tudo pensado para o tipo de cidade, para o número de habitantes e assim por diante, e para que público você vai atingir. Então, isso foi surgindo, mas muito bem estruturado, né? Então, nós começamos esse projeto muito pequeno, né? Aprendendo com erros e acertos, e ele foi se transformando, porque, por isso eu falei ali para você, assim, ó, ele está na 3ª edição. Quando a gente idealizou o projeto do Gasteiz Vitória, era uma outra realidade. Ele começou a funcionar, nós começamos a observar detalhes que a gente não tinha pensado antes. Foram surgindo as bolhas. As bolhas do caminho, e aí nós fomos ajustando ele, né? E hoje, por exemplo, a marca Gasteiz Vitória, ela já tá em 3 segmentos, né? Nós temos a questão do restaurante, dos bistrôs, né? Nós temos a questão de cafeterias, né? Com essa pegada, com esse nicho da cafeteria espanhola, e nós temos ainda a panificação espanhola. Tá? Então, você tem isso, fora a questão dos eventos, os eventos externos. Então, você tem assim, ó, 3 setores que que nós trabalhamos e nós desenvolvemos durante esses 15 anos. Temos o restaurante, cafeteria e a parte de panificação com os pães espanhóis. Existem muito mais, né? Nós temos aí com um projeto que está na gaveta, que é de transformar, lançar uma nova linha de negócios, um novo modelo de negócio, que é a parte do fast food espanhol, né? Que não existe. E nós queremos trazer isso já trazer isso para o nosso público, para que ele possa também desenvolver essa nova atividade comercial. Você já está falando das oportunidades que o Gasteiz te trouxe, né? Mas eu queria que você falasse, porque na vida nem tudo são flores, quais as dores, né? Porque quem vai empreender tem que saber que vai ter essas dores. Quais foram as tuas dores, os teus problemas, os teus desafios nessa caminhada? Como eu falei, quando a gente montou o planejamento, o plano de negócios do Gasteiz Vitória, vou dar um exemplo, nós visualizamos um mercado concorrente. Quem são os meus concorrentes aqui
nessa região demográfica, né? Nós botamos o ponto aqui e circulamos tantos quilômetros entre a cidade e as cidades próximas. Quem são os meus possíveis concorrentes? E aí nós estipulamos que seriam aqueles, estudamos o que eles ofereciam, o que não ofereciam e buscamos as oportunidades. No momento que nós nos lançamos no mercado, a gente acabou observando que eram outros concorrentes que não estavam programados lá no nosso planejamento, né? E realmente algo que não estava visualizado. E aí nós acabamos tendo que alterar algumas atividades para que a gente pudesse se adaptar àquela nova realidade. Então isso ele tem que estar muito, o empreendedor tem que estar muito atento, porque muitas vezes a gente imagina que é uma situação e quando a gente põe o time para jogar, acontece outra situação. E você tem que dar 2 passos atrás e corrigir e voltar para o teu caminho. Então, esse talvez tenha sido uma das os grandes desafios, ou as grandes dores é isso. É que você enxerga o teu mercado e às vezes tem pequenos detalhes que você não percebe, que eles não estão explícitos, não estão ali para você enxergar. E só o dia a dia é que vai te ensinar e te levar para o caminho correto. Uma outra grande dor justamente é isso, a falta de financiamento, de recursos para tu botar todas as tuas ideias num primeiro momento. Hoje, por exemplo, eu vejo, assim, com muita segurança, Douglas, que o fato de a gente não ter, num primeiro momento, todo aquele recurso que a gente gostaria de ter, foi uma ajuda. Porque se eu tivesse disponível todo aquele recurso, eu teria errado muito mais. A proporção do erro seria maior muito também. Maior. Então, o que me fez? O fato de eu ter iniciado menor, com menos recurso, me fez eu dar passos menores, mas passos seguros. Né? Às vezes a gente dispõe de uma grande reserva e diz, vou dar um exemplo bem claro aqui. Às vezes eu trabalho com outros empresários e diz, preciso de uma ajuda sua aqui para estruturar uma cozinha. E aí ele tem um recurso X para investir lá, para reformar uma cozinha. Eu digo, vamos trabalhar primeiro, ver como funciona a operação e depois a gente faz o investimento. Por quê? Quando se faz uma estruturação de uma cozinha profissional, às vezes você vem com um mobiliário ou com equipamentos que eles são fixos. E uma vez colocados no lugar, fica muito mais difícil de você mexer. E o dia a dia faz com que você entenda que a operação do teu negócio, ela não é daquela forma que você fez. Vou te dar um exemplo. Para produzir um determinado prato, tá? A gente nota que a pessoa que está na cozinha, ela precisa esse utensílio, precisa esse equipamento, precisa essa estrutura, né? Precisa uma geladeira, um fogão. E você começa a estudar esses movimentos que ele realiza. Então, um cozinheiro que precisa desenvolver determinada atividade, uma determinada receita, você começa a contabilizar o tempo que ele leva para fazer, quantos passos ele dá dentro de uma cozinha, né? Às vezes você nota que ele vai muito mais vezes para uma geladeira para buscar determinado ingrediente. Então, essa quantidade de tempo que ele gasta do local dele até a cozinha é muito importante. Porque parece pouco, parece um detalhe só, mas é importante, né? E isso tem a ver com a operação do negócio, né? Então, às vezes até, inclusive, o número de pessoas que estão trabalhando na tua cozinha, ele pode ser maior ou menor em função desses pequenos detalhes. De você levar um equipamento, uma geladeira, um fogão, de 1 metro para cá, para outro para lá, pode fazer muita diferença. E aí nós temos a questão da qualidade de vida do trabalhador, né, do colaborador, que ele vai sentir muito mais confortável, né, a ergonometria, né? Pô, se você usa um utensílio muito frequentemente, ele tem que estar mais à mão do que num espaço mais alto ou mais baixo. E isso vai refletir também naquele atendimento diferenciado, né? No ambiente, como você disse, né? Porque as pessoas vão estar felizes ali, elas não vão ter desgaste físico, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Então, quando a gente trabalha com outras pessoas, a gente sempre procura salientar isso, que às vezes a pessoa tem um recurso disponível bom,
e já quer fazer o investimento de primeira. Não, vamos trabalhar a operação e ver os tempos e movimentos daquela determinada função, para depois sim a gente realmente estruturar aquele espaço, aquele layout de cozinha. Ou do próprio serviço, né? O próprio garçom, o atendente que está lá trabalhando, ele pode daqui a pouco caminhar menos para buscar um determinado utensílio, um talher, um copo, né? Se estiver mais próximo, ele vai ter mais conforto e mais qualidade de vida dentro do trabalho dele. Agora, você falou, André contou um pouquinho de como é que começou o Gasteiz Vitória, dessas dificuldades, as dores, mas também tem as aspirações, os desejos, né, que vão surgindo nesse caminho, né? Quais foram os teus desejos nesse caso do Gasteiz e quais são eles agora, né? É verdade, a boa tua pergunta, Douglas, porque assim, nós dentro dessa caminhada do Gasteiz Vitória, nós fomos descobrindo algumas oportunidades também, né? Nem tudo aparece aos teus olhos num primeiro momento. As oportunidades vão surgindo e você vai observando aqui e tendo novos modelos de negócio. O próprio Gasteiz, ele começou como um restaurante, né? Surgiu a oportunidade de abrir uma cafeteria com a mesma marca, usando muito dos produtos do restaurante, né? E a partir dali nós tivemos a possibilidade de expandir os nossos negócios através de outras cafeterias. Tivemos o problema da pandemia, né, que foi algo que reduziu o nosso crescimento e agora nós estamos retomando novamente com outros projetos, né, com outros projetos de expansão da marca, e um deles, principalmente, é isso, é trazer essa questão da gastronomia espanhola para o mercado brasileiro, né? Nós entendemos que no momento que mais pessoas empreendam com esse modelo de negócio, mais conhecida será o estilo de cozinha, mais o Gasteiz vai também crescer nesse sentido. Vai ser projetado junto. Vai ser projetado, por quê? Porque ele tem uma história por trás, né? E eu, André, como professor de empreendedorismo gastronômico, né, como empresário, entendo que eu posso contribuir, né, com o desenvolvimento de pessoas, né, com a questão da inclusão social, porque muitos dos que estão aqui nos ouvindo vão poder empreender também. Porque a realidade que eu tive lá no passado, não tinha recurso, né, tinha o conhecimento, mas não tinha o recurso, né? Hoje, o conhecimento eu vou transmitir, mesmo para aquelas pessoas que não tenham o recurso. E a ideia é justamente essa, que a gente consiga levar para o Brasil inteiro isso e ter essa nova opção de modelo de negócio, de gastronomia, e aí com essa temática da gastronomia espanhola. Agora, tudo isso que você falou não é um processo fácil, simples. Tem segredo. Quais são esses segredos, André? Olha, eu sempre procurei ter essa ideia de negócios, aprendi com os meus mentores no passado, os meus lugares que eu trabalhei, né? Aprender muito com essas pessoas que estavam me coordenando e me preparando para a vida profissional. Trabalhei em várias empresas, trabalhei em multinacionais, em empresas locais, e em cada uma delas eu sempre aprendi algo, né? Com uma determinada empresa eu aprendi mais sobre finanças, com outra sobre marketing. Então, o André foi se construindo assim, né? E hoje, o que eu visualizo? Que essa caminhada, para quem quer empreender, ela está muito mais fácil. Ela está muito mais fácil. Por quê? Porque os caminhos já foram percorridos. Então, ele está estruturado e a ideia é que a gente possa levar para essas pessoas esses atalhos e que elas possam empreender sem as dificuldades que a gente teve. Essas mentorias, digamos assim. Essas mentorias, né? Essas mentorias e trabalhar com eles num mercado que é um mercado que está por ser construído, né? Nós temos alguns setores da nossa economia, né, que nunca vão deixar de atuar, né? A questão da alimentação, da moradia, da saúde, elas estão sempre aí, né? E a alimentação, ela está sempre se reinventando, né? A própria pandemia, né? A questão do delivery, né? Algo que existia, mas não era
algo que tinha um crescimento. Ela teve um crescimento gigantesco durante a pandemia. Agora parece que ela está tendo uma pequena retração. Não se perdeu, mas por quê? Porque as pessoas querem ter essa experiência em loco da gastronomia, querem voltar a frequentar restaurantes, bares, né? Elas querem voltar ao convívio social. E toda essa história a gente quer transmitir para o nosso empreendedor, empreendedora, né? Ou candidato, que eles possam, sem medo, entender que é um negócio que vai dar certo, que ele pode construir, que ele pode ter uma renda extra, que ele pode viver disso através da gastronomia espanhola. E desvendar esse segredo. É verdade. E o segredo que eu posso trazer para eles, talvez o que eu tenha aprendido nesse período de empreendedor, é que assim, tenha muita paciência. Às vezes a gente faz um planejamento para 1 mês, 6 meses, 1 ano, e ele não acontece nesse período. E quando a gente traça essas metas e não consegue atingi-las, às vezes a gente se frustra. Muitas vezes a gente desiste. Esmorece tudo, né? E não é por aí. Às vezes você tem que fazer umas pequenas mudanças ou redirecionar para você conseguir ter o sucesso que você pensou lá para o seu negócio. Mas nunca desistir. E a paciência é isso. Tem algumas ações que você determina por um determinado tempo, elas vêm antes. Né? Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, né? Eu fiz lá com os meus 17, 18 anos, eu fiz um planejamento para onde eu queria chegar profissionalmente na minha vida. E fiz uma linha do tempo e disse, até tal tempo eu quero chegar aqui. Resulta que com os meus 30 e poucos anos, eu já tinha chegado nessa minha meta. E aí eu entrei em um conflito interno pessoal. Disse, e agora o que vai ser da minha vida? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Então eu tive que criar nova. Por quê? Porque aconteceu muito antes do que eu esperava. E eu tive que repensar algumas coisas e redirecionar a minha vida. E no empreendedorismo muitas vezes acontece assim. Você faz e é importante fazer os planejamentos, né? Porque sem eles você não consegue enxergar o caminho. Nem tem referência daí, Nem né? tem isso mesmo. Mas para você saber se você está indo bem ou não, né? Às vezes a questão de sorte, de ambiente, de tempo, né? O próprio caso da pandemia. A pandemia nos fez refazer todo um planejamento. Todo um planejamento de muitos anos. Né? Tivemos que dar vários passos atrás para agora, depois dessa retomada, a gente realmente voltar a crescer. Né? Então, isso não é algo que você vai definir a exatidão, mas você precisa ter, pelo menos, um mapa traçado, o caminho, né? O caminho das estrelas bem claro para que você possa saber se você está indo certo ou não. Uma coisa é você sair sem um roteiro, sem uma bússola e caminhando. A tendência é que você se perca ou que você desvirtue do caminho. Né? Então, o grande segredo que eu trago para quem está nos escutando, para quem quer empreender, né, independente da área que for, é que tenha paciência. Né? Empreender não é algo rápido. Não é algo que você, muitas vezes, vai colher os resultados no primeiro momento ou naquele momento que você imaginava. Às vezes pode ser antes, às vezes pode ser depois, mas esse é o caminho e isso é o bonito do caminho. Né? Que você vai aprender com ele, vai vivenciar ele e desfrutar dele. Isso é o mais importante, é desfrutar desse caminho. Com as pessoas que estão contigo, com os teus familiares, com os teus colaboradores ou contigo mesmo. Né? Que você vai ver as pequenas ações, as pequenas coisas boas do dia a dia. E é isso que é o grande segredo, é desfrutar desse caminhar. Muito bem, e se você quer desfrutar desse caminhar e seguir nos acompanhando aqui, logo mais tem mais vídeo, tem mais podcast, BravaCast aqui com o André Nascimento falando sobre empreendedorismo e gastronomia espanhola.